Por que que uma lei tão conhecida e reconhecida no mercado, como a Lei de Pareto, não seria adequada para o setor da moda, Henrico? Nos explique, por favor. Então, vocês estão fazendo uma pergunta complicada, eu devo responder em 29 minutos, esse é o desafio, certo? Então, vamos lá. É, várias vezes a gente discutiu com as empresas durante a nossa consultoria sobre a lei de Pareto. Várias vezes as empresas comentaram o fato que muitas das análises de dados que elas fazem, na verdade, se baseia sobre a lei de Pareto. Basicamente, eu depois vou resumir o que significa a lei de Pareto, mas basicamente é colocar numa ordem os produtos que mais venderam. Então, começar do que mais vendeu, do produto que mais vendeu até o último produto que vendeu menos, tá? Então, essa é a aplicação do lei de Pareto, pode ser chamado também como ranking de venda. Mas, antes de começar a falar sobre a lei de Pareto, eu queria lembrar que o que nós estamos falando é que a moda, na verdade, é um setor tão específico que algumas regras que a gente está acostumado a aplicar em outros setores, na moda não funcionam. E o porquê isso acontece? Porque, relembrando que a moda, assim como na teoria, né, como a gente fala na teoria HCP, é um produto que tem dois valores, né? Um valor que a gente entrega para o consumidor são de dois tipos. Tem o valor material, que é tudo aquilo que tem a ver com o produto físico, e o valor imaterial, que é tudo aquilo que tem a ver com o valor imaterial, o significado, o design, etc. Nós temos, então, duas cadeias de valor, e as duas cadeias de valor contribuem aos dois valores do produto, tá? Então, isso gera uma situação muito complicada em termos de como o produto mais complexa, vamos dizer assim, em relação a outros produtos manufatureiros. Valor material e valor imaterial gera aquilo que a gente chama um produto criativo híbrido. E daqui a gente definiu a teoria HCP, né? Hybrid Creative Products em inglês. Mas vamos lá, vamos diretamente com a lei de Pareto. Qual é o problema com Pareto, né? Por que na moda, Pareto não funciona? Lembrando, Pareto é um economista italiano que inventou essa regra do 80-20, ou seja, se você focar nos 20 produtos mais vendidos, né, que vende mais, provavelmente você vai gerar 80% das vendas. Ou seja, 20 produtos, os primeiros 20% dos produtos geram 80% das vendas. Isso, obviamente, é uma regra que é um norte, não tem que ser aplicada de uma forma tão restrita, mas é uma coisa que acontece muito frequentemente em muitos e muitos negócios. E muitas vezes isso é usado, aliás, é usado ampliamente no setor da moda, né? Faço o ranking do produto, meus 100 produtos na coleção, 20 produtos normalmente geram um número de venda muito significativo, muito além do 20%. Então, o primeiro 20% dos produtos pode até não gerar 80% das vendas, mas chega a um número muito significativo. Então, como é que funciona nos produtos criativos híbridos? Se pode aplicar? Bom, na verdade, imagina, né? Aqui a gente fez essa brincadeira, os defeitos da lei de Pareto. Imagina uma empresa que analisa as vendas, como eu falei, né? Com um ranking de venda. Então, o primeiro produto que vendeu mais, o segundo, e assim vai, até chegar ao último produto. Bom, provavelmente no top do ranking, normalmente o que estão normalmente os básicos, os produtos mais populares, os produtos mais fáceis, os produtos que já têm um mercado muito consolidado para a empresa, tá? E isso não é, obviamente, uma regra, de novo, não é uma regra absoluta, mas na maioria das vezes, os produtos que mais vendem, sobretudo se a gente foca na quantidade, são produtos que normalmente são os básicos. Então, o que significa? Que se a gente focasse só nesse 20% dos produtos, no produto que estão no top do ranking, a gente
basicamente teria um desequilíbrio na moda. E por que esse desequilíbrio? Para mostrar isso, eu vou mostrar de novo a lei de Pareto. Aqui nós temos os vários produtos, aqui tem, focamos na quantidade de peças, tá? A gente poderia usar o faturamento também, mas se você foca nos primeiros produtos, nos produtos que estão no top do ranking, provavelmente isso não são os produtos que fidelizam o consumidor, é o consumidor compra aquele produto, mas não é o produto que você consegue emocionar o cliente. Nesse sentido, não fideliza, porque não é o produto que o cliente, na verdade, procura quando procura uma emoção, ou quando olha a vitrine, ou quando ele se apaixona pela marca, né? Ovviamente, aquele tipo de produto são produtos mais ousados, são produtos mais na moda, que ainda não tem necessariamente um mercado muito grande. E se você focar no número de peças e talvez no faturamento, você não consegue focar no valor imaterial, você não consegue focar naquela parte de valor que, na verdade, hoje é até a maior parte do valor de produto, que é o valor imaterial, não o valor físico, não o produto que é comprado pela performance, mas é o produto que é comprado pela emoção, para gerar emoção no consumidor. Então, o que a gente está dizendo aqui, simplificando, a curva de Pareto funciona na moda, mas essa curva só olha uma parte, um aspecto do negócio, que é o valor material. Então, quando você foca na curva de Pareto, você está focando no valor material. O que, para mostrar um pouco melhor, vamos ver o que significa se a gente introduz o valor imaterial nessa história. O que vai mudar? Bom, vamos lá. Essa aqui é a nossa lei de Pareto, certo? Nós temos essa curva, o número de produtos, o número de peças vendidas. Então, aqui eu estou olhando basicamente o valor material. O que significa olhar o valor imaterial? O valor imaterial é olhar, por exemplo, um outro indicador. No atacado poderia ser o número de clientes atingidos, ou seja, quantos clientes compraram aquela peça. Por quê? Porque uma peça que tem um valor imaterial muito alto, que é uma peça usada, uma peça de moda, uma peça muito inovadora, normalmente é uma peça que pode não vender muitas peças, porque o volume daquela compra não é alta, mas ele atinge muitos clientes. Muitos clientes foram convencidos a comprar aquela peça. Então, o valor imaterial se mede nessa outra curva. Essa outra curva, vocês estão vendo que é exatamente do outro lado. Ou seja, os produtos que aqui a gente está fazendo, obviamente, uma exageração, os produtos que mais vendem peças são aqueles que têm menos valor imaterial. Os produtos que menos vendem peça têm aqueles que têm mais valor imaterial. Obviamente, essa aqui é uma forma para simplificar o raciocínio, mas o que nós estamos dizendo? Como empresa de moda, não pode focar só naquela parte que vende mais peças, mas tem que focar num ponto de equilíbrio. E o ponto de equilíbrio está exatamente no contato das duas curvas, tá? Mas onde que está esse ponto de equilíbrio em relação à lei de Pareto? Bom, vamos lá. Se nós olharmos o ponto de equilíbrio, o ponto de contato das duas curvas, por quê? Porque com aquele número de produtos, na verdade, eu consigo maximizar o valor material e maximizar o valor imaterial. Ou seja, aquilo que eu deveria, vamos dizer assim, propor é exatamente o número de produtos que está no contato daquela curva. Porque mais produto pode me gerar mais valor imaterial, mas pode gerar muito poucas peças vendidas, e para uma indústria grande isso não é viável. Ou, do outro lado, se eu fizesse menos produtos e focasse só no básico, eu não geraria suficiente valor imaterial. Então, é por isso que o ponto de contato, o ponto de equilíbrio está no contato das duas curvas. Então, o que significa? Vamos olhar de novo a lei de Pareto. Olha a parte cinza. Olha que essa parte cinza está à esquerda do ponto de equilíbrio. Ou seja, se eu olhasse só o ranking de venda, eu provavelmente não teria necessidade ou não teria vontade de criar mais produto, de fazer alguns produtos
que a finalidade não é vender peças, a finalidade é passar valor imaterial, passar valor de marca, passar um outro tipo de valor que não é menos importante que o valor que o valor material. Então, por isso que a lei de Pareto e o simples ranking de venda não funciona. Tá? Então, a gente precisa construir uma coleção que seja apropriada nesse sentido. Do outro lado, a gente tem muitas empresas que só olham o valor imaterial. Vamos maximizar o valor imaterial, vamos fazer peças super ousadas, mas isso também está errado, porque obviamente isso estaria muito além do ponto de equilíbrio, eu teria uma coleção enorme que, porém, na verdade, não tem suficiente justificativa, vamos dizer assim, em relação ao meu negócio. Eu estou passando muito valor imaterial, mas eu nunca consigo realmente ter lucro na minha empresa, porque isso gera um custo muito elevado. Então, vamos focar. Qual seria, então, a estratégia mais eficiente para uma empresa de moda? Obviamente, precisa entender e buscar o ponto de equilíbrio. A ideia é para, quando você ler até esse e-book, espero que isso possa ter gerado uma virada de chave. Por quê? Porque vocês devem começar a pensar o ponto de equilíbrio como a conjunção de dois valores, valor material e valor imaterial, e não simplesmente olhar o ranking de venda. Outro ponto importante é que, obviamente, a quantidade, a variedade deve ser próxima desse ponto de equilíbrio. Claro que depois depende muito do tipo de setor, do tipo de segmento, do tipo de marca. Tem empresas que necessitam de criar mais valor imaterial e tem empresas que focam muito no básico. E isso é uma característica do negócio daquela específica empresa. Mas estar perto do ponto de equilíbrio e monitorar quanto vocês estão longe do ponto de equilíbrio, obviamente, isso gera uma maior lucro, uma estratégia muito mais ciente, né, daquilo que eu estou fazendo no mercado. Mas, como vocês entenderam, isso depende do modelo de negócio da empresa. E lembrando que o modelo de negócio da empresa não é uma regra fixa, que isso muda ao longo do tempo, porque depende dos competidores, depende da situação do mercado, etc, etc. Nós estamos numa pandemia, muitas empresas decidiram de só produzir básico. Isso, na maioria das vezes, não funcionou. Por quê? Porque tu não pode, na moda, tu não pode só entregar básico, tu não pode só olhar os produtos que mais vendem. Você tem que olhar também aquela emoção, né, que a gente estava falando. Bom, vamos fazer um exemplo, mais um exemplo. Só olhando a variável preço. Essa é uma coisa que nesse período de pandemia funcionou super, né, para caramba, né? Muitas empresas acharam, poxa, aqui eu vou vender o mais barato, né? Então vamos focar nos primeiros preços. P3, P4, né? Depois vamos criar uma pirâmide. Então, eu vou fazer, os quadradinhos são números de referências que a empresa ofertou. Então, vamos criar mais oferta nessa parte barata e normalmente básica, né? Não sempre, mas tendencialmente é assim, e depois vamos criar uma pirâmide, né? Vou criar essa pirâmide feita dessa forma. Só que quando você pensa na forma, né, na forma da teoria HCP, você entende que, na verdade, a minha pirâmide não é feita dessa forma, mas é feita dessa forma. O ponto de equilíbrio, na verdade, não está no P3, no P4, onde eu entrego basicamente valor imaterial. Não está nem no P7, no P8, onde eu entrego basicamente valor imaterial. O meu ponto de equilíbrio provavelmente está no P5, P6. Então, a minha pirâmide deveria ser feita como aquela dessa figura, né? Ou seja, eu focar no meu ponto forte, onde eu tenho mais mercado, onde eu quero levar os meus clientes e não focar nas asas, né? Como a gente fala. Então, quais são as regras? Obviamente não tem regras, mas eu já adianto uma pergunta. Então, como deve ser a proporção dos produtos em relação ao valor material, ponto de equilíbrio, valor imaterial?
ou se vocês preferem produto de faixa baixa, produto de faixa média, produto de faixa alta. Novamente, isso depende do modelo de negócio, depende do tipo de empresa, depende da competição que tu tem naquele momento no teu mercado, etc. Mas, de uma forma geral, nós temos, em termos de número de referências, nós temos um 20% na faixa baixa, um 40%, 50%, que é o foco do meu posicionamento de preço, e depois temos um 30% nas faixas de preço alto. Por que mais na faixa de preço alto e menos na faixa de preço alto, baixo? Porque na faixa de preço alto, a minha asa é muito mais longa. E porque, na verdade, para poder estimular o consumo, eu preciso de criar mais diferenciação. Enquanto na faixa baixa, tendencialmente, como falei, lá tem o básico. Repito, não é uma regra, normalmente tem muitas empresas que estão fazendo um trabalho muito legal, trabalhando só com a faixa baixa, né? Então, são aquelas empresas que realmente trabalham só com o básico e só com um produto barato, mas são específicos modelos de negócio pensado em específicos mercados, em relação aos competidores, etc, etc. Então, essa é basicamente uma média das médias, que obviamente não tem que ser colocada isso como uma lei absoluta, né? Mas isso dá já um norte de como normalmente as empresas, a gente analisa muitas empresas, muitos dados de empresa, e isso mais ou menos é como as empresas que estão competindo bem no próprio segmento, eles estão conseguindo trabalhar. Bom, eu terminei, não sei, Luísa, se estou na hora certa. Está dentro do Estamos tempo, certo? tem mais um tempinho para falar os avisos aí. Beleza, então vamos lá. Os avisos é o seguinte: todo mundo que se inscreve no Clube de Omedeia vai ter o acesso ao e-book, tá? Depois, obviamente, e se inscrever no clube, vocês vão receber os próximos e-books também. Depois, esse webinar, a gente vai enviar um e-mail para todo mundo que participou, diretamente com o link para esse e-book também. E nós criamos também uma minissérie, uma websérie sobre a Lei de Pareto. Também quem vai ser inscrito no clube e quem participou vai receber o link para assistir a essa minissérie, tá? É uma forma que a gente pensou de tornar mais fácil o uso desse material. E nós estamos pensando, na verdade, nós estamos lançando, vai ser lançado proximamente, um podcast também, onde a gente vai discutir de vários temas. A Lei de Pareto vai ser uma dessa, mas, obviamente, é uma outra forma para ter conteúdo. Então, no Clube de Omedeia, vocês não vão perder nenhum e-book e nenhum aviso, nenhum dos nossos materiais. Vocês vão receber o link desse e-book diretamente no seu e-mail. Vai receber também onde poder assistir a essa minissérie sobre esse e-book e acessar o nosso canal YouTube, e também vocês vão ter a possibilidade de receber o link do nosso podcast. Eu não sei se consegui passar todas as ideias, eu tentei ser rápido. A ideia de ser rápido a gente sabe que muitos, obviamente, produziram webinar, fizeram webinar, então a nossa preocupação é não ocupar muito espaço do dia de vocês, que sabemos ser muito cheio já de coisas, então essa era a ideia de não ocupar mais espaço que isso, tá? Perfeito, temos mais alguns minutos aqui. Eu vou começar lendo as perguntas no chat aqui da Cristina Barbosa, que está fazendo mestrado na UDESC, né? Oi, Cris, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu vou ler então a pergunta dela. No varejo se trabalha muito o conceito de pirâmide mercadológica, classificando os produtos de acordo com o grau de novidade e, consequentemente, o nível de risco, fashion, comercial e básico. Se usa bastante essa nomenclatura, né?
Esse conceito é citado por você no seu livro Economia da Moda. É possível afirmar que essa prática está relacionada com essa teoria da Lei de Pareto? Sim, sim, tem, porém, algumas consequências, tá? Muitas vezes, Cristina, o que acontece, na verdade, é que, na teoria, funciona muito bem. Depois, na prática, se olha, basicamente, o ranking de venda. Então, qual é a ideia? A ideia é que, para poder aplicar esse conceito dos dois valores, não tem que abandonar a ideia do ranking de venda. Ou seja, tu tem que começar a dizer uma outra coisa. Ao que serve aquele produto? Por que eu estou fazendo aquele produto e qual é vamos dizer assim, o resultado que eu espero daquele produto? E depois medir o resultado de venda em relação ao teu propósito. Então, esse é o conceito, para simplificar, tá? Mas, obviamente, depois você pode chegar a um nível de sofisticação sempre maior. O que nós estamos dizendo? Que muitas empresas estão fazendo o básico, o comercial, o fashion, como a gente fala, ou até melhor, risco 1, risco 2, risco 3, mas depois colocam tudo no mesmo ranking. E aí, obviamente, não faz nenhum sentido. E isso, mesmo as grandíssimas empresas, tá, fazem isso. E, obviamente, não faz sentido, porque é como se eu dissesse, eu estou comparando maçã com laranja, são frutas, mas são duas coisas diferentes. Como é que eu coloco no mesmo patamar duas ou três produtos que são totalmente diferentes? E aí, depois você pode tornar isso sempre mais sofisticado. Então, mas será que o risco 1 de preço 1 vende quanto o risco 1 de preço 10? Obviamente não. Em linha de princípio, obviamente não, porque obviamente existe uma pirâmide de preços, no sentido que quanto mais eu subo de preço, quanto menos eu vou ter um público potencial, né, teoricamente. Então, não pode ser a mesma coisa. Então, de novo, tu deveria criar uma meta, né? E, repito, você pode ir até um nível muito sofisticado. Legal. A gente está chegando, faltam 3 minutinhos, eu já vou me antecipar que quem tiver compromisso e precisar sair, fica à vontade. A gente está chegando ao final do nosso webinar. Gostaria então de agradecer muito a presença de vocês. A gente tem aqui na sala, nesse momento, 44 pessoas. A gente vai continuar por mais alguns minutos, se tiverem perguntas, então se você puder permanecer na sala e quiser, e a gente vai começar agora a abrir espaço para abrir o microfone também. Mas se não puder, nos acompanhe no LinkedIn, a gente está lá como Diomedes Brasil, no Instagram também, como Diomedes_Brasil e no Facebook. Então, eu vou agora, o evento está oficialmente, o nosso webinar está liberado, quem tem compromissos, e a gente vai abrir agora para quem quiser fazer alguma pergunta, se tiver, eu vou aqui habilitar, se você quiser abrir o seu microfone, ou escrever no chat, né, sobre mais alguma dúvida, mais alguma questão. Eu vou aproveitar, Henrique, e te perguntar o seguinte, né? As empresas acabaram indo numa tendência de aumentar, de reduzir muito o volume de produção das peças com medo de estocagem, ainda mais com a pandemia, o lockdown, os problemas de estoque cresceram muito, né? Mas como lidar com isso agora, com um restabelecimento aí do comércio, né, a volta do comércio, como se reorganizar para não prejudicar justamente o valor imaterial dos produtos com esses movimentos? No Brasil, vou começar, eu poderia responder de muita forma, né? Vou começar desse pensamento, que é um pensamento que eu fiz, assim, que estou fazendo faz tempo, em relação àquilo que está acontecendo essas aquisições, né, que estão acontecendo no mercado brasileiro. Podemos nós perguntar isso, é uma boa notícia ou uma notícia ruim? Na verdade, é uma notícia que mostra essas aquisições, que, na verdade, nesse período quando começa a tempestade, só quem tem realmente as bases sólidas, eles conseguem sobreviver. Quem não tem base sólida, basicamente começa a sofrer. Então, essas aquisições são um efeito de uma redistribuição do poder de mercado dentro do mercado. É muito engraçado porque isso acontece de uma forma frequente quando o mercado está meio
dentro de um terremoto, né? De uma situação muito complicada. Então, assim, a questão é muito simples. Ter a possibilidade de conhecer o próprio mercado, o próprio ponto de equilíbrio é fundamental para depois fazer tanto a redução de produção quanto o aumento de produção. O que normalmente, às vezes, normalmente acontece, não somente às vezes, é que as empresas têm basicamente um corte linear. Então, assim, exagerando um pouco, todas as blusas eu vou fazer 50, todas as calças eu vou fazer 80, assim vai. Esse pensamento é um pensamento linear que depende do fato que a gente foca muitas vezes foca no produto sem considerar o mix. O que mostra, vamos dizer assim, essa conjunção de valor material e imaterial? Que eu devo focar no mix, eu devo pensar que um produto não vale pelo fato de ser vendido no mercado, mas vale em relação ao fato que está dentro do mix e que o que eu estou propondo para o cliente não é um produto, mas é uma combinação de produtos. Então, é o meu mix. Então, esse pontos e equilíbrios que eu estou falando é um ponto de equilíbrio que eu vou procurando olhando o mix. Eu estou vendo outras pessoas, acho que querem fazer uma intervenção, mas só queria também falar uma outra coisa. Muitas empresas nos perguntam como é que eu vou procurar o ponto de equilíbrio. A gente colocou, claramente tem jeito muito sofisticados, mas a gente disponibilizou uma ferramenta que a gente chamou de matriz PC, que é uma ferramenta relativamente simples para poder começar a trabalhar em cima de alguns indicadores que permitem sobrepassar a ideia do ranking de venda. Então, isso é uma forma para começar a procurar esse ponto de equilíbrio. Perfeito. Carla, eu não sei se você gostaria de fazer uma pergunta, eu vi que você levantou a mão. Se você puder abrir o seu microfone. Ali no símbolozinho do microfone fica no canto esquerdo da sua tela, embaixo. Enquanto a Carla abre o microfone, eu só vou dar o recado do Rui. Desculpa, é porque eu mexi aqui na tela e aí eu não estava, vocês desapareceram e você falando eu não podia responder. Desculpa, termina a sua fala, depois eu volto a perguntar. Não, pode perguntar. Eu acho que a gente tem mais 5 minutos, eu acho. Então, rapidamente, só continuando o que você estava falando a respeito desse paralelo do mix com a profundidade de grade, porque eu sempre tive, e agora mais do que nunca, vejo que você não pode fazer um corte que seja generalizado para todas as categorias. Tem que haver equilíbrio em cada uma delas. Mas aí a minha pergunta, quando num momento tão delicado que a gente está, como encontrar matematicamente esse equilíbrio de diminuir o mix e aumentar a profundidade de grade ou porque você precisa ter um faturamento X. Se você diminui seu mix de produto, você está aprofundando a grade, ou vice-versa, você está alargando o seu mix de produto, diminuindo a sua produção. Então, encontrar esse equilíbrio matematicamente num momento tão difícil de crise. Entende? Não, essa é a minha pergunta. Tá muito certo, Carla, tá muito certo o que você está dizendo. Realmente hoje isso é o desafio. Mas, assim, claramente agora explicar matematicamente como funciona é um pouco complicado, mas existe a possibilidade. Claro, são projeções, né? São previsões que não é uma bola de cristal, mas existe um controle que tu pode fazer numérico que você consegue entender mais ou menos que existe sim, você comentou muito bem esse ponto. Pensa bem, quem normalmente decide o número de referências, né? O tipo, vamos dizer até o número de referência, a colocação nos preços, é normalmente o estilo.
Uhum. Enquanto quem decide o volume é todo o cálculo financeiro, eu preciso vender X para eu conseguir, né, me sustentar economicamente, é o financeiro ou o proprietário da empresa. Já o fato de você ter dividido essas duas funções, parece que a variabilidade não tem nada a ver com o volume de venda. E, na verdade, as duas coisas são interligadas. Então, isso já mostra como, no conceito de uma empresa de moda, existe um conceito que é tipicamente manufatureiro de indústria e um conceito que é tipicamente de criação. Então, o que a gente está dizendo com essa teoria, essa abordagem, é conseguir juntar as duas abordagens. Porque só você conseguindo juntar essas duas abordagens, você consegue realmente chegar naquele número que tu está dizendo, né? Ou próximo do teu ponto de equilíbrio. Que é justamente a questão de entender que quanto mais você aperta num pedal, você tem que levantar o pé do outro pedal e vice-versa. E muitas vezes essa clareza não está. Muitas vezes as empresas exageram em um lado ou no outro, né? Ou reduzindo muito ou exagerando muito. Não, eu te falo isso porque eu trabalhava numa empresa onde eu fazia a parte de planejamento com coordenação com as estilistas e criava um mix de produto mediante o financeiro que eu já recebia. Aí, diante da pandemia, eu comecei a fazer consultoria para pequenas empresas e eu queria unir essas duas partes. Então, como eu já fazia isso, já lidava com o mix de produto e profundidade de grade alinhado ao estilo, então que isso sempre foi uma guerra de mercado, porque a gente percebe que as estilistas não têm muito... Agora não posso te dizer isso, mas há tempos atrás, elas não tinham o olhar comercial, elas não entendiam o quanto a parte numérica é fundamental ter a relação com o estilo, e havia uma dificuldade muito grande da criação entrar dentro do mix de produto e da profundidade, né? Carla, sem a menor dúvida, mas eu peço para você entrar em contato com o time da Dilmedeia, porque eu acho que a gente tem uma proposta legal para vocês conhecer. Tá? Agora não temos tempo para aprofundar, mas eu acho que tem algumas ferramentas que a gente tem que ajuda bastante a conhecer os números de uma forma simples, para as estilistas também. Então, isso foi uma nossa preocupação. Aquilo que você falou foi justamente uma nossa preocupação. Gente, nosso tempo está acabando. Quero mais uma vez agradecer a presença de vocês, pelo tempo de vocês. A gente espera poder se falar esse ano em outros momentos também. Como o Henrique comentou, a gente está em breve lançando um podcast também para compartilhar um pouco mais, abrir mais o diálogo. Henrico, você quer também dar suas palavras de despedida aqui? Nós temos 35 pessoas na sala nesse momento. Olha, eu quero agradecer todo mundo, lembrando que obviamente vai ter a ideia de criar algo que possa ser usado, né, para poder aproveitar desse material. Então, como falei, a gente está tentando disponibilizar vários meios de uso desse material. Então, o nosso desafio era roubar menos tempo possível, dar conteúdo para vocês. Espero que a gente conseguiu. E, obviamente, espero de ver vocês no próximo compromisso. Nós podemos já lançar esse tema, mas é quase um segredo, né, Luísa? O próximo tema vai ser o uso do tempo dentro da empresa. Então, o próximo vai ser modelo de negócio e depois o uso do tempo dentro da empresa. Então, são dois assuntos que a gente está trabalhando nos próximos e-book, ok? Perfeito. O Márcio aqui está perguntando onde obter as ferramentas mencionadas. Márcio, a gente entra em contato com você. Se você se inscreveu aqui, a gente tem o seu contato. E mais uma vez, gente, obrigada. Boa tarde para vocês. Boa semana. Um grande abraço e até a próxima. Até mais. Se cuidem, tá? Um Se abraço. Tchau, cuidem. tchau, tchau.